Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. E hoje a gente falou que ia fazer muito alarde, muito barulho. Cheguei na abertura 300. E aí, quando a gente fala disso, dá aquela grande nota forte desde o primeiro momento, quando eu estava preparando tudo isso, de saber que eu concluí aquilo que é típico do naipe de paus, né? O enfrentamento, o desafio, a grande encrenca, será que vai dar? E aí, de repente, você atravessa 300 aberturas entregues a partir de hoje. E nisso eu já me sinto assim muito satisfeita, muito realizada e muito feliz. Espero que você que está chegando agora tenha podido aproveitar uma parte do que são 365 aberturas disponíveis aqui no meu canal do YouTube. Para você que já está seguindo junto, guarda esse teu diário com muito amor e carinho. Por quê? Porque ele está valendo ouro, está valendo 300 entregues. Mais do que isso, para quem acompanhou de verdade a jornada, sabe o quanto a gente vai se enriquecendo ao observar alguém jogando, abrindo, tirando o tarô, não é? E podendo também fazer a sua própria abertura, treinando e fazendo com isso também o seu olhar. O tarô tem uma coluna mestra, né, que sempre é aquele lugar onde todo mundo bebe, que são fontes comuns e por isso mesmo tem um conhecimento de tronco central para o tarô. Depois ele começa a ter as suas especializações. É assim que eu prefiro chamar quando a gente começa a falar. Precisa aprender até os números, precisa aprender número, já é uma especialização. Precisa aprender cabala, outra especialização. Precisa aprender astrologia, outra especialização. Precisa saber disso ou daquilo, são especializações. Então, durante muitos anos da minha vida, o que eu me valia é do que é o tarô, como é que é ele, com os 22 maiores, muitos anos só com 22 maiores, nossa, bastante, para depois chegar aos 56 menores, e eu chego de um jeito um pouco atípico, porque quem vai para mim abrir assim, descortinar o que são os arcanos menores, é um baralho que eu hoje considero um baralho praticamente temático, porque ele é, apesar de ser totalmente certinho, assim, são 22 maiores, 56 menores, mas todo ele é sobre um tema chamado mitos greco-romanos, ou daquilo que a gente tem como mitologia. Então, definitivamente, que é o baralho da Liz Green, né? Que veio logo na sequência da minha época de formação. Como a minha época de formação também não tinha muito como você aprender com alguém e que sabe saber aqui ou ali, né? Como eu já comentei em alguns lugares, eu sou da geração onde você tinha um curso rápido aqui, um curso rápido acolá, e olhe lá, em plena capital de São Paulo, e aí depois você tinha assim uma palestra do fulano aqui, uma palestra do fulano do lá, né? E assim, formação de tarô é mesmo? Não, claro que não. Não rolava. Então, quem realmente mergulhava no tarô ou é por puro assim, identificação, amor, e uma série de outras coisas que vão levando a gente a fazer o caminho pelo tarô e depois, sim, né? Tanto que agora, no final, gente, no final da jornada de 40 anos, é que eu estou fazendo, fiz um monte de curso, aproveitando principalmente a temporada da pandemia, com colegas que eu admiro, pessoas que estão aí na pista, produzindo, fazendo bastante. Não só documento, né, mas fazendo bastante conteúdo daquilo que eles mesmos também trafegaram, e isso enriqueceu um colosso a caminhada do tarô. Né? Então, dentro desse lugar das 300, eu tinha que fazer um barulho do tipo, gente, olha, chegar até aqui não é facinho, foi um grande desafio, continuará sendo, porque ainda preciso achar 65, né, para poder oferecer para vocês até o grande finale tudo aquilo que está dentro do projeto, que é a ideia de ter 365 aberturas para temas diferentes, formatos diferentes, número de cartas diferentes, e assim a gente segue.
A gente também tem aquela história, e aí aproveita, vou fazer hoje um pouco de trás para frente, mas se você vem vindo comigo, se você está chegando e está gostando do conteúdo, está valendo a pena o que você está encontrando, mostra aquele joinha e o compartilhar do vídeo, porque é isso que vai dar pelo menos um sinalzinho lá no fim do túnel para o YouTube de que o meu conteúdo tem validade, ou pelo menos tem valor para algumas pessoas, né? Tem um porquê de estar aqui. Então, isso ajuda pra caramba. Para vocês também ainda temos até o dia 31 de outubro, não mais, porque aí eu não tenho como garantir, né, a entrega da finalização. A gente ainda vai estar aceitando as inscrições lá do 365 do WhatsApp para aqueles que querem uma abertura sorteada. Então, quem entrar para lá vai ser sorteado para uma das próximas 65 aberturas. E aí a gente conclui, termina, né? Acaba colocando tudo em ordem por aqui, o que vai ficar bem legal. E aí, mais do que isso, lá também, além do sorteio, né? Você responde uma enquetezinha para poder fazer parte do sorteio, nada demais. Lá também você pode estar fazendo perguntas mais diretamente, tanto para mim quanto para minha equipe, sobre tarô, falar de tarô, perguntar de tarô, conversa de tarô, né? É coisa de tarotista, taromante, tarólogo, a gente está tudo lá. Então, você pega o link aqui embaixo desse vídeo ou no alto do meu canal e corre lá. Faz isso agora que é para não esquecer, beleza? Então tá, eu te vejo lá do outro lado. Mais do que isso, vamos voltar aqui à minha conversa, mas eu quero ir conversando e mostrando aquilo que é uma grande emoção, é uma grande participação, é um grande momento para mim, para minha equipe, para todo mundo que trafegou, que está aqui, né, para toda a turma que está no 365 caminhando, conversando. Ah, isso também, né? Que tal você deixar uma sugestão do que você gostaria de ver por aqui no canal? Que tal você também fazer um comentário? Eu super adoro, agradeço, acho que isso engrandece. Então, assim, abertura 300, 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 7 vezes, olha lá. Nada é por acaso, não é? E claro que eu tô com a mesmo sangue no zóio, né? A mesma veia dos 300 de Esparta, um filme que fala muito dessa questão que a gente vai estar falando hoje, que é as 8 forças de paus, do naipe de paus, o naipe do fogo, um naipe que muita gente às vezes declina, não sabe o que falar dele. Gente, sabe assim aquela gana pessoal, aquela capacidade que o roteirista tem de fazer um bom roteiro, que quem escreve um livro tá lá, né, colocando todo o suor e lágrimas no seu projeto, no livro, na casa, não importa no que seja, mas é a grande força de Paulo, sem sombra de dúvida, a determinação, a vontade, não é, de fazer as coisas acontecerem. Então, nada pode deter quem sabe para onde vai. Essa é a energia das 8 forças de paus quando o destino acelera, o universo responde. Na semana guiada pelo carro, o tarot te convida a tomar o volante da própria jornada com coragem, direção e espírito vencedor. Coisas bem de paus. Prepare-se, essa leitura revela as 8 forças que te impulsionam a agir, conquistar e vencer. Bora jogar? Então, deixa eu me tirar daqui, porque aí você pode fazer o seu printing daí. Não tem nada demais, são 8 cartas, olha lá. Mas não parece, mas são as 8 cartas que vão fechar, né? Pelo menos essa semana, vão fechar as 300 aberturas com essa energia de paus. E aqui cada carta é uma força viva dentro de você, pronta para ser despertada. Vamos juntos descobrir o que o tarô revela sobre o seu impulso de vitória. Então, feche os olhos por um instante, imagine o fogo se acendendo no centro do seu peito e permita que as cartas falem com você. Primeira carta, movimento. Para onde eu estou indo? O impulso do destino. Essa carta mostra a direção natural da sua energia agora, para onde o fluxo da vida está te levando, consciente ou não. Carta 2, ação. O que eu deveria estar fazendo? A força que te move em direção à meta. Aqui o tarô revela a atitude que mais acelera os seus resultados neste momento.
que te ajuda? Aí a gente tem a iniciativa, carta 3. Que posição eu deveria estar tomando? A postura que abre caminhos, mostra a liderança e o protagonismo que o universo espera de você agora. Oba! Carta 4, a personalidade. Qual é o ponto alto da minha personalidade, o seu brilho natural em ação? Aqui está a força pessoal que te diferencia e atrai o seu sucesso. Carta 5, a ambição. O que eu mais quero? A centelha que alimenta o seu desejo. Essa carta expõe o que realmente move o seu coração, mesmo que você ainda não tenha admitido. A carta 6, o espírito, qual o meu bem maior? O propósito que dá sentido ao movimento. Aqui o tarô revela a dimensão espiritual do seu esforço. Ok, vamos lá, que deu uma travada aqui, gente. Carta 7, determinação. Por que nada me para? A resiliência do 9 de paus em ação. Mostra o escudo invisível que te mantém firme, mesmo sob pressão. Carta 8, expressão. O que precisa ser dito? A mensagem que liberta a sua potência. A última carta revela a palavra, gesto ou atitude que precisa ser expressa para destravar o fluxo da vitória. As 8 forças de paus não esperam o momento certo, elas o criam. Quando a determinação é maior que o medo, o destino acelera. Essa foi a frase que para mim mais ficou, né? Opa! Então vamos lá, bora jogar? Bora jogar, bora jogar, bora jogar, bora jogar. Vamos aqui para a mesa, que na nossa mesa a gente ganha mais. É mais. Eu vou trabalhar de novo com o Videntes da Luz, eu acho. Eu sempre tenho uma proposta quando eu começo, aí depois eu desconecto com isso, né? E vocês não fiquem chateados comigo, não. É assim, essa é a parte intuitiva, essa é a parte de sensação de qual seria a melhor conversa no momento, essa é a parte que te entrega para uma outra referência, nem sempre uma referência totalmente. Eu acho, não sei se eu coloco panda, dê uma olhada aqui. Não, eu vou dividentes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, já está na mão, para com isso. Não é? Nesse momento, vou dividentes para a gente ver essa energia do. E aí eu tenho as frasezinhas, é isso aí. Eu quero trabalhar as frases do Videntes da Luz, eu gosto. Então vamos lá, a gente tem 8 cartas para 8 casas, né, para debulhar. E aí, por conta disso, dividir 1, 2, 3 e eu quero o número 4, eu vou fazer assim, ó. Para mim, eu vou começar aqui no 1, né? Então vamos lá, a gente vai pegar aquele printing, aquele diário de bordo bonito que você está fazendo, com as aberturas que estão te trazendo um entendimento, né, ao longo do caminho. Coloquei a carta 1, que é exatamente o movimento para onde eu estou indo. A carta 2, eu quero daqui, né, que é a ação. E a carta 3, que eu quero daqui, que é iniciativa. E a carta 4, eu quero daqui, que é história já, né, já movimentada, já indo adiante. Espera um pouquinho, vamos lá, que é a personalidade. Pronto, já puxei também a personalidade. Agora vamos ver se dá certo, né? Eu tentei abrir um bom espaço aqui. 1, 2, 3, 4. Acho que eu vou ter que pôr essa galera todinha para cá. 1, 2, 3, 4. Tararã, 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 tararã. Acho que eu vou pôr isso para fora. Isso. 1, 2, 3, 4, né? Daqui a 4. Aí a gente tem que escolher a 5, escolhi daqui, que é a ambição, a 6, escolhi daqui, que é o espírito. Então agora sobrou para 7, a central, e para 8. Mas vamos supor que eu acho que é muito pouco falar de uma carta só, né? Eu já estou bacana com o tarô, eu acho que eu já dou mais chance e coisa e tal. Eu posso juntar todo mundo, né? Porque eu cortei, embaralhei, e agora eu posso realmente vir aqui e fazer o caminho do 1, são as complementares, do 2, do 3, do 4.
do 5 do 6. E mais ainda do 7 e do 8 para o meu momento de 300. Tá dando para acompanhar aí? Eu acho que eu acertei um pouquinho melhor dessa vez a luz, né? Estou tentando ver o que que a gente faz, o que a gente não faz. Bom, de qualquer forma, separando aqui, porque vamos abrir de dupla, né? Então, para ter espaço suficiente, agora com essa nova dinâmica, eu posso estar colocando uma turma meio para fora. Deixar só o grandão ali. Isso, acho que vai dar aqui, ó. Cartinha da história. Primeira cartinha da história. Vamos dar uma olhada? Primeira cartinha da história, que é justamente o movimento, aquele tchan, aquele impulso, né, para onde eu estou indo. E aqui fala o imperador. Então, o que que eu estou indo? Eu estou indo para lugares ou para situações que eu considere seguras. Eu estou indo para minha própria estrutura. Eu estou indo em direção à minha realização e ao meu trabalho, né? Então, vamos lembrar que aqui a gente tem uma figura de força, de trabalho, de manutenção, de poder, né? Estou indo teimosamente adiante. Nossa Senhora, com o reizão do reizão. Olha lá, junto com o rei de paus, eu estou indo em direção àquilo que é o meu 300. Então, qual é meu movimento de agora? É um movimento de quem fez todo uma força, uma energia, movimento do leão, daquele que realmente diz: olha, fui lá, vi, venci, dei conta, não é? Tem uma realização junto. Então, a direção natural que eu tenho agora para seguir é continuar seguindo em frente. Por quê? Porque o imperador é aquela carta que diz: olha, eu vou continuar por aqui, sabe? Eu vou continuar fazendo aquilo que eu sei fazer de melhor. E eu vou continuar realizando, e eu vou continuar tocando as coisas para frente. Então, é um movimento persistente, coisa bem típica do imperador, de manutenção, típica do imperador. Não é aquela famosa frase: em time que está ganhando a gente não mexe? É tipo isso, né? A ação. Então, o que que eu deveria, independente de qual é o movimento, né? Se eu tô com a percepção clara disso ou não, talvez esteja, né, dentro do meu coração, mais no sentir emocional, eu sinto que eu estou num lugar, indo para um lugar legal, que eu estou fazendo um troço bacana. Ação, o que que eu deveria estar fazendo? Olha, meditando, né? Deveria estar meditando, fazendo um pouco de zen, coisas bem do rei de taças. Eu deveria estar relaxando, curtindo a vida, meditando, passeando, viajando, sentindo, experimentando, né? De uma forma muito mais zen, muito mais sensória, muito mais cegada. Eu deveria estar velejando, eu deveria estar no mar. Isso, mas não estou. Na verdade, assim, também deveria estar me movimentando como um cavaleiro de espadas, com coragem, com linguagem, com comunicação. Então, a força que me move em direção às coisas tem muito a ver com o comunicador, tem muito a ver com o repórter, o comunicador, o que gosta de montar numa moto e seguindo a sua águia superior. Vamos à próxima, não é? Já meio que se movimentando em direção a novos desafios. O que que teremos depois? Gosto. E a terceira iniciativa, que posição eu deveria estar tomando? Que, né, se eu for pensar naquilo que é a capacidade de iniciativa. A iniciativa é do 6 de espadas e do 5 de taças. Uma iniciativa ainda não clara, ou ainda como quem está terminando um projeto, né? Assim, apesar da minha liderança, o que que o universo espera de mim? Que eu conclua o trabalho, né? E que eu saia por uma outra, um outro viés, por uma outra ideia, por um outro momento. Mas vamos terminar algo, né? O famoso, no da Liz Green, é muito legal porque tem o banco de pedras e tal, né? Eles estão voltando com a nau, e aí a proposta do Seis de Espadas é sempre assim: ainda tem um pouco de água turbulenta, mas em seguida você vai conseguir entrar nas águas calmas e vai chegar onde você se propôs.
Então vamos terminar o trajeto, vamos seguir até o final, mesmo que isso já dê uma certa tristeza, um certo spleen, um certo medo, uma certa angústia. Mas e aí, o que eu vou fazer depois, né? Então, as taças já estão todas aí, eu vou estar olhando tudo aquilo que eu já consegui nesse projeto, mas e aí, para onde a gente vai olhar depois? Maravilha, temos sentimentos aí, um pouco dessa sensação de crise, né? Mas uma crise bacana. Eu vejo a proposta até do desenho dela, aquele lugar do bom, emocionalmente, a gente sempre fica feliz e triste quando a gente começa e quando a gente termina. Sobretudo quando termina, porque tem o lado bacana do tipo, uau, eu fiz, e tem aquele vácuo do tipo, e agora? Né? Faremos o que na sequência? Ainda não sabemos, sem clareza sobre isso. Aí a gente tem quatro. Qual é o ponto alto da minha personalidade, lidando com o paus? E a gente tem a morte ou renascimento, né? Que é uma carta que tem essa pegada com dois nomes, hoje em dia também como ceifador, como transmutação, transformação. Então, se eu entender que a minha personalidade é uma mutante, não é que é uma personalidade muda e sabe que é um dia depois do outro, mas a gente vai adiante ou vai além. Essa é uma força pessoal, né, de resiliência ou de bate no fundo e volta para o topo. É mais ou menos isso, né? Cair lá no marzão, a gente vai até o final e depois volta, junto com uma imperatriz, né? Então, assim, dois pontos altos da minha personalidade, a capacidade de transformação e de ir seguindo com as mudanças e as adequações e de ser muito rápida para criar uma saída, junto com a Imperatriz, que é extremamente próspera, extremamente divertida, alegre, ou que gosta muito do que está fazendo, gosta de compartilhar, né, gosta de parir os filhos e colocá-los todos enfileirados, dizendo: esses são meus filhos. Né? Isso dá um baita orgulho para a Dona Imperatriz quando ela tem essa galera ali na frente. É uma força pessoal tanto de prosperidade, de atrair as coisas boas, de fazer o bem e de estar olhando o que possa ser de melhor para o tarô e para a vida de todos aqueles que estão envolvidos com o tarô daqui para frente. Cinco, ambição. O que eu mais quero? Ah, eu quero justiça. Coisa fácil, gente. Olha, meu Deus. Super fácil, né? Querer a justiça, querer tudo em ordem, tudo arrumado, tudo equilibrado, que todos fossem iguais nessa noite, como disse Van Lins, que todos pudessem entender que somos todos irmãos nessa nau gigante do planeta Terra, com cores e credos diferentes, mas somos uma raça humana com todas essas variações e diversidades, e deveríamos nos olhar como parceiros, irmãos, companheiros, sei lá qual é o nome, dá até medo de usar uma nomenclatura, né, e de ser interpretada de acordo com algum viés. Que essa é uma das coisas que eu acho que a justiça, sobretudo aquela que vem de cima, mais do que aquela que vem de baixo, mas que a de baixo busca por alguma razão, é a equanimidade, né? É colocar todo mundo na balança e todo mundo tendo direito ao sol, já que o sol nasce para todos, só não sabe quem não vê. O outro grande músico brasileiro. E junto com o Rei de Espadas, olha que lindeza, né? Então, o que eu mais quero? Eu me lembro quando eu fiz uns cursos, isso são muitos anos atrás, que alguém virou para mim num dos grupos feitos e disse: Ah, você busca respeito e autoridade intelectual, né? E eu falei assim: isso é muito do Rei de Espadas, de buscar o respeito e uma certa posição no que se sabe, no que se conhece, mas sem arrogância, né? O problema do rei é que muitas vezes ele parece arrogante. Então, o que eu mais quero é saber mais ainda, que tem um monte de coisa que eu ainda não sei,
Eu quero aprender mais e eu quero que tudo seja o mais equidistante, equilátero, o mais justo possível, arrumado possível para todos. Isso é o que mais me alimenta. Eu lembro quando eu comecei a lutar pelos bichos, tinha um programa, eu tinha acho que uns 8 anos, 9 anos, eu fiz um monte de cartazes, eu andava pelas ruas todas ali do lado da Catalão, no Sumaré, né? E eu ficava panfletando as casas. Olha que coisa de ativista. Na época não tinha muito ainda, não, já tinha, né? Isso é os anos 70. E querendo ou não, nos anos 70 eu comecei assim. Claro que a gente não consegue dar continuidade totalmente, mas é esse o lugar, né? Onde tem um espaço e tem algo que a gente pode olhar sempre. Como a gente sempre pode estar achando alternativas para cuidar da nossa navezinha chamada Terra antes de a gente ficar procurando asteroide arquibilionário, né? Então, enfim. Espírito, qual o meu bem maior, diz a carta 6. Meu bem maior são os 6 de copas, são as relações importantes da vida. E aí, gente, olha, essa carta aqui me embarga um pouquinho, a de trás nem tanto, porque ela trouxe para o 6 de copas uma coisa que é muito querida para mim, né? Eu tô com uma velhinha de 17 anos e uma senhorinha de 12 para 13 anos, que são minhas doguitas, né? Que estão aqui, uma no final da jornada, merecendo toda uma atenção, uma preocupação, um não viajar, um não sair, em muitos sentidos por elas também, né? E do quanto esse é um amor fiel, um amor único, um amor raro, é um amor que não pede nada, né? Raçãozinha, o banho, uma escovação, um oi todo dia, uma companhia, mas assim, e faz o quê? Ai, tá lá sempre quando a gente tá de mau humor, bom humor, médio humor, né? São os fofos. Eu sou muito grata pela minha família multirracial, no sentido de multi, né, de transformadora, de ter sempre incluído os bichinhos na minha história e no meu desejo de veterinária que não rolou, não é? Lá no começo não rolou. E o arcano do mundo, né? Então, assim, na sexta carta, o meu espírito é um espírito que busca pela amorosidade, pelo cuidado e pelo carinho, não é? Pelas coisas que caminham com a gente, isso inclui minhas plantas, isso inclui amigos antigos, né? De como você vai cultivando com amor e carinho, mantendo sob o olhar, mesmo quando fica distante, está muito longe, mas o carinho, né? Essa coisa amorosa, sem cobrança, está sempre lá. E o meu bem maior, o propósito a sentir na minha vida é o mundo. Talvez por isso mesmo a paixão por línguas, a paixão por vários lugares, o olhar grande para o planeta como se fosse o meu quintal de casa, né? Querendo que o mundo todo seja melhor, seja incrível, né? Esse é um lugar mesmo do meu espírito. A dimensão espiritual do meu esforço é bem maior do que eu posso imaginar. E tá bom, tá ótimo, tá beleza. Se eu conseguir atingir um mundo em algum lugarzinho, eu sei que eu vou ter feito a minha missão de casa 11, que eu tenho umas coisas importantes lá. 7, determinação. A carta 7, determinação. Por que que nada me para? Bom, porque eu tenho o diabo no corpo, gente. Olha lá, né? Olha lá, o meu querido amado diabo dizendo: por que que nada me para? Qual é meu escudo invisível que me mantém firme, mesmo sob pressão? Bom, a gente pode colocá-lo como meu ego, a gente pode colocá-lo como meu mal, a gente pode colocá-lo como aquele lugar que veio naturalmente teimoso, naturalmente poderoso, né? Então, assim, uma força maior do que eu a observo ou entendo, mas que me mantém aqui na íntegra com o 2 de paus, sempre com a capacidade de fazer a ponte para um novo tempo, para uma nova jornada. Eu li uma frase esses dias que é aquilo de você estar sempre aberta às oportunidades, mesmo quando elas são pequenininhas ou quando elas parecem coisa nenhuma, e você está lá porque está a fim de estar, está lá porque eu gostei, e eu analisei essa frase por aquele lugar do tipo, olha que interessante, eu sempre andei
em palcos, em lugares ou em contato com pessoas muito interessantes, de forma fugaz ao longo do caminho, mas isso fez muita diferença para mim. Então, de estar sempre com o dois de pau, sempre com aquilo que eu já fui, olhando já para o próximo passo. Então, essa vontade de estar sempre realizando, viajando, indo, voltando, gosto. Expressão, o que que precisa ser dito? E aí, definitivamente, a gente tem uma rainha de paus. Olha, eu estou de paus, até não tô prosa. Já que o assunto era paus, eu posso até agradecer pelo volume de cartas, né, de paus importantes que saíram tanto no início, com o rei de paus, quanto nesse grande finale, não é? Dizendo não precisa ser tão autoritária e tão gigante, pode ser aquela que encanta, que convida, que dá trela, e vinha o próprio nove de paus aqui, né, falando dessa capacidade incrível de seguir adiante, do tipo, amanhã tem mais, vamos embora, né, isso aqui já fizemos, vamos fazer amanhã tem mais, e de tocar para frente, de quando a gente engata aqui, a gente vai. Né? Então, rainha de paus e nove de paus para encerrar a minha conversa. Né? E aqui nessa carta do diabo eu não tenho é, outra música na minha orelha que não seja Eu não ando só, só ando em boa companhia. Né? Então, assim, a gente pode cantar isso por duas músicas que são muito próximas, mas é a coisa, eu não ando só, eu só ando em boa companhia. E aí serve, inclusive, para quem traz essa frase também junto comigo, que é uma mestra muito querida, né? Então, esse é o lugar de eu não ando só, só ando em boa companhia. E isso tem muito a ver com o diabo, isso tem muito a ver com quem está junto, com quem está batalhando junto, com quem vem junto. Beleza? Acho que essa abertura tá lindona, gente. Pô, maravilhosa, adorei. 300 para todos nós, que seja aquele lugar de falar, uau, que legal, não é? Eu acho de vez em quando que o oráculo é tão, tão amoroso comigo. Vou lembrar de uma outra querida amiga e mestra que sempre brincou comigo quando eu ficava na casa dela, em Florianópolis, né? Muito querida. E ela falava assim: Nossa, a divindade gosta muito de você. Por conta dessas coincidências, desses sinais, desses avisos do tipo, não, toca, meu bem, toca que você chegou até aqui, o gesto a gente dá um jeito, né? E a vida sempre foi muito, muito generosa comigo, muito boa. Não posso reclamar, principalmente pelos amigos, pelas pessoas que sempre me acolheram, me deram, né, guarida, uma gratidão imensa nessa abertura e nessa conversa de hoje, e que, claro, a gente vai estar aqui também, deixa eu andar aqui, né? Então, amanhã a gente começa uma nova jogada e uma nova semana também. Prestem atenção, porque vão ser os últimos momentos. Essa é uma semana, né, que fecha aí Halloween, Samhain, fecha também o Bloco das Bruxas, todas as minhas amigas bruxas, amigos bruxos, beijos no coração. Então, assim, definitivamente para as feiticeiras e tudo o mais, eu desejo uma semana maravilhosa. Nessa semana, eu vou estar terminando de fazer aqui a jornada com vocês do 365, no sentido daquilo que ainda dá para você correr até o dia 31. Vamos lá, até o dia 31, você pode correr lá para o 365 do WhatsApp para fazer parte das aberturas sorteadas. Estamos quase encerrando, né? Já está com o suficiente, porque eu tenho apenas 65 aberturas para entregar. Então, não cabe todo mundo, vai caber quem couber, estará sabendo que está dentro da jornada das leituras sorteadas. Beleza? Então, por hora, aquele um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês e até amanhã.